Você tocou num tema interessante aí quando você falou do canabidiol, e a gente tem muita polêmica em relação a isso. E você, enquanto pesquisador... Temas polêmicos. Sim, né? Porque às vezes até tem muita gente que se pergunta e a gente não tem acesso assim ao conhecimento de uma forma tão direta quanto aqui. Mas assim, você enquanto pesquisador, estudioso da área, quanto fisioterapeuta que aplica o conhecimento, né, com a base de estudos, você acredita que há benefícios no uso do canabidiol? Sim, eu acredito, tudo me leva ao mestrado, olha só. Durante o meu mestrado, existe uma síndrome chamada síndrome de Rett, que compromete, é muito rara essa síndrome, compromete meninas, geralmente. Teve um caso na época de um menino, é muito raro em meninos. E é o que essa síndrome? Síndrome de Rett. É uma desordem motora que que tem uma característica muito grande, né? Motora, que é o opstótono, que é uma extensão máxima da cervical, enfim, né? Geralmente as meninas nascem perfeitas e ao longo da vida elas vão desenvolvendo. E tem uma característica muito peculiar que são as crises convulsivas. Essas crianças, elas têm 60 crises convulsivas por mês. E a gente sabe que toda crise convulsiva é uma agressão, né? E é cansativa. E para quem presencia também, né? Então, e eu participei de uma pesquisa lá, na época do Mackenzie, com o uso do canabidiol. Né? Inclusive, tinham famílias que já tinham conseguido o direito de plantar em casa. Essas crianças, elas passaram de 60 crises convulsivas por mês para uma a cada 2 meses. Várias crianças, várias. Assim, foi um trabalho que foi apresentado no congresso na Holanda. E eu estive lá, eu participei de tudo isso. Então, que já é um país com uma tradição mais aceitável, sim, né? Então, já era algo que eu vivenciei no mestrado. Eu nem pensava que eu ia trabalhar com lesão medular e nem pensava na ação do canabidiol no tônus, na parte muscular, né? E aí depois eu comecei a conhecer nas doenças psicossomáticas, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, comecei a ver algumas pesquisas, né? Mas tudo, assim como eu falo com meus clientes, tudo é uma questão de ajuste, de observar. De dosagem. Eu acho que você olha, observa, tá tendo resultado, ótimo, não deu resultado, ok. Vamos buscar outra estratégia terapêutica. Mundo, né? O meu cuidado é só que parta de uma avaliação, que tenha alguém acompanhando, para que não seja um uso indiscriminado, né? Sim. Você sabe, por exemplo, tem pessoas que fazem extrato e compram extratos de pessoas que fazem caseiro. Sim. Então, não tem como controlar. De qualidade. Você não tem como controlar. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele importa dos Estados Unidos, mas ele tem condição de importar. Ótimo, pelo menos a gente espera que vai vir um medicamento, né, com a dosagem. E hoje em dia já tem alguns medicamentos que são misturados, porque a maconha tem o canabidiol, que é a medicinal, mas o THC, que é o alucinógeno, que, né, enfim, que dá o barato. Então, já alguns medicamentos já têm utilizado a mistura dos dois. E parece que tem um potencial neuroplástico maior. Mas tudo, primeiro que é polêmico, e segundo é uma questão de ajuste. Tá, então porque se houver essa mistura, acaba interferindo. Assim, o corpo ele é reativo, tá? Nosso corpo ele é reativo. Você estimula, ele reage. Tem estímulos que você vai dar pro seu corpo, que ele vai reagir positivamente. E tem estímulos que você vai dar que ele vai reagir negativamente. Sim. E aí, partindo do princípio que cada ser humano tem suas características, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Perfeito. Então, a gente não vai, né, padronizar. A gente vai ajustar. Como qualquer medicamento. Você tendo a possibilidade de fazer esse ajuste tendo um acompanhamento, né? Não é fazer um uso indiscriminado e, enfim, sem um acompanhamento médico. Então, porque a gente não sabe, é muito novo ainda, né? Então, você não sabe quais são os malefícios a longo prazo, se pode gerar, enfim, a gente não sabe. Então, essa mistura hoje ela é condenada. Não é condenada. Não é que seja condenada. É porque, assim, primeiro que existe uma questão social, né? Da maconha. Né? Sim. Apesar de que a Anvisa já liberou, enfim, já está o uso medicinal da maconha, mas ainda assim tem alguns médicos que são reticentes, ainda não trabalham, ou de fato preferem indicar medicamentos que já são, né, consolidados, né? E tal. E assim... Mas já tem comprovação científica ou ainda está... Já tem comprovação. Tem muitos artigos sobre isso. Já tem, mas assim... E também tem uma questão que eu também tomo muito cuidado, sempre peço para ir com calma, porque eu não gosto quando as pessoas atribuem a uma substância, a um medicamento, a cura milagroso, funciona para tudo. Sim. Porque eu já vi, por exemplo, a mãe de uma paciente minha que utiliza, que eu vi de alguém que é bom para manchas na pele, que estava utilizando... Minha mãe é assim com alho. Para minha mãe o alho cura até o câncer. Você entendeu? Então,
Assim, tem que ter muito cuidado, porque a diferença entre, como é que fala, de veneno e remédio a dose, é isso mesmo. também não é assim, né? Sim. Funciona daqui a pouco pra tudo. Todo mundo tá com a dor de cabeça. Eu sei que a atleta passou um fantástico recentemente, 2 meses, atletas que utilizam pra dor, atletas de alto rendimento, tem até o caso da americana que ficou presa porque ela tinha levado o óleo. Na Rússia, né? A jogadora de basquete. Porque, enfim, ela utilizava, porque era pra dor, e pra insônia, tem muitos que utilizam também. Então, assim, é algo que a gente discute. Assim, tem gente que vai concordar, a gente vai concordar e vida que segue.